Queridos, eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, mesmo texto de abertura desta reunião. Eu quero ler com vocês então a partir do versículo 13, do 13 ao 20. Mateus capítulo 16, dos versículos do 13 até o 20. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém, queridos? Bem, nós começamos na semana passada, dentro da série O Cristo Caminho, a falar sobre eclésia, a falar sobre igreja. Então, quem não assistiu a parte 1 desta mensagem, não deixe de fazê-lo. Vá ao YouTube e veja lá a parte 1 desta mensagem que foi ministrada no domingo passado, para que você possa ter uma melhor compreensão do que hoje nós vamos ministrar, que é a continuidade, dando seguimento ao assunto. E só para lembrar os irmãos, ou para inteirar aqueles que porventura não ouviram ainda a mensagem da semana passada, nós aqui falamos do conceito de eclésia. Nós demonstramos que eclésia não é uma palavra propriamente ou exclusivamente bíblica, porque quando a gente ouve a palavra eclésia, a palavra igreja, se lembra de Bíblia, né? Lembra de Bíblia, lembra de evangélicos, lembra de cristão, lembra de cristianismo. Mas demonstramos que a palavra eclésia, que é a palavra grega para a palavra igreja, em português, é uma palavra grega, não é? A palavra da língua grega, não é de exclusividade religiosa, mas sobretudo tem um viés ou um fundamento semântico mais voltado para a questão política dos gregos. Lógico que isso não tem relação com o conceito que temos de igreja hoje, mas para nós entendermos o que é igreja, nós temos que resgatar a origem da palavra, para podermos entender por qual motivo Jesus então usa essa palavra eclésia para agora aplicar num contexto restrito a sua igreja. No texto que lemos, Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Então nós vimos a origem da palavra igreja, nós falamos sobre o sentido da palavra igreja, que é sempre um sentido que coletivo, traz sempre uma ideia de conjunto, né? Eclésia significa literalmente assembleia. E aí, partindo desse conceito lógico, desse conceito linguístico, desse conceito semântico, ninguém pode falar de si mesmo: eu sou a igreja. Então é um grande erro e um grande equívoco quando algumas pessoas falam: eu não preciso da igreja porque eu sou igreja.
Então, se você estuda claramente a própria palavra em si mesma, você não pode dizer que é igreja, a não ser que você pode dizer que você é alguém qualificado para participar da igreja, porque a igreja é uma assembleia, mas não é uma assembleia de qualquer pessoa, são apenas aqueles que são chamados para participar da assembleia, e isso é chamado aqueles que têm algumas qualificações. Falando dos gregos, voltando lá para o contexto primário da palavra eclésia, só participava da eclésia dos gregos somente um grego legítimo, cidadão grego, ou que também fosse um cidadão grego do sexo masculino, e que fosse maior de idade, e que fosse um cidadão livre. Essas eram as qualificações, né, que qualificavam o indivíduo a poder participar. Então, ele era apenas um cidadão livre. Agora, para fazer parte da assembleia, da eclésia, ele tinha que ter essas qualificações, e uma vez reunido com os demais homens livres e gregos e naturais, e maiores, o conjunto de homens reunidos na ágora era chamado de eclésia. Agora, esse conceito será trazido para o contexto bíblico para se referir também a uma assembleia, e não de qualquer pessoa, mas somente daqueles que foram chamados por Jesus Cristo, somente aqueles que receberam a graça da compreensão, da iluminação de Deus acerca do Evangelho, acerca da cruz de Cristo, acerca da pessoa de Cristo, acerca da obra de Cristo, e porque esses chamados agora creem profundamente e verdadeiramente na pessoa e obra de Jesus Cristo, estão qualificados para participar da eclésia de Jesus Cristo. Então, sem muita demora, a pergunta é: você está qualificado para fazer parte da eclésia? Então, vamos mudar o discurso. Foi isso que o Senhor me disse hoje de manhã, quando eu estava me preparando para vir para cá, e me veio ao coração. Mas quando eu entrei aqui hoje no salão, que eu vi tão poucos presentes, não é? O Senhor tornou a falar a mesma coisa no meu coração, dizendo: mude o discurso, não implore, não fique suplicando a ladainha, que os irmãos não veem, porque você está reduzindo, está diminuindo o valor da igreja. Então a questão não é mais, né? Vem, nós vamos continuar a convidar os irmãos, mas tentando demonstrar que fazer parte da eclésia é uma graça. Então, se você está qualificado para participar da eclésia, é se você foi chamado. Se você foi chamado. Paulo vai dizer isso nas suas cartas dezenas de vezes, que nós somos chamados por Deus. A palavra eclésia significa, traduzido literalmente, uma reunião de pessoas chamadas. E quem chama não é o pastor Alexandre, quem chama não é o pastor Josué,
não é? Quem chama não são os pregadores, quem chama é o Espírito de Deus. Então, se você está qualificado para participar da eclésia, é se você foi chamado, e sendo você chamado, você agora é um legítimo filho de Deus. E quando eu digo legítimo, não pense em natureza, mas pense em posição. Deus te reconduz a uma posição de filho, porque tínhamos perdido tal posição. Logo somos filhos posicionados, ou estamos posicionados como filhos, o que nos dá a legitimidade de participar. Somos, portanto, livres, e como pessoas livres, fazemos parte da eclésia do Senhor Jesus Cristo, e, sobretudo, estamos vivendo a era da maioridade, não é? Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, que de Cristo em diante entramos na era da maioridade, e desfruta da maioridade aqueles que se apropriam do Evangelho. Logo, a pergunta é: você está qualificado para participar da eclésia de Cristo ou não? Semana passada nós demos uma razão orgânica por que nos reunir como igreja. Por quê? Qual o motivo? O que nós fazemos aqui? Só lembrando, para que ninguém se esqueça, o conceito de igreja é estar junto, é congregação, não é? O próprio prefixo de congregar é de mutualidade. Não existe congregação eu sozinho. Assim como um peixe não é cardume sozinho, para ele ser cardume, ele tem que estar com outros peixes formando um todo, e os muitos peixes formam um cardume, e um peixe não é cardume estando sozinho. Mesmo modo a questão da igreja. E nós demos uma razão, portanto, orgânica. E ainda que você diga: não, eu tenho as qualificações para participar da igreja, da eclésia de Cristo. Ainda que você diga: não, e eu participo, eu vou, e você está aqui, reunido, né? Como assembleia de chamados. Mas isso não é tudo. Isso é apenas o primeiro passo. Entender que Cristo tem uma igreja, que essa igreja tem manifestações em tempos diferentes, em locais diferentes, porque onde se reúnem aqueles que foram chamados, ali terá uma igreja, uma eclésia. Aqui é uma eclésia, é uma expressão, né, da igreja muito maior do que todos nós. Mas veja que não basta que você seja chamado e que você aceite o convite para congregar. Nós temos que entender o sentido do congregar, a prática do congregar, para que nós mudemos a nossa perspectiva de igreja, que é uma perspectiva saturada, uma perspectiva sem futuro. Não serve para absolutamente nada o congregar religioso. Congregar é algo muito grande, que procede da sabedoria de Deus. Falamos domingo passado, eu vou continuar a partir daqui, retomando este ponto, que é o mais importante. É muito mais importante do que eu ainda vou dizer daqui a pouco. Mas veja, Deus olha para a humanidade, preste atenção, acompanhe passo a passo o raciocínio e as ideias. Deus olha para a humanidade essa que Deus criou para a sua glória. Entenda, Deus criou a humanidade para a sua glória. Deus criou a terra, todo esse cosmo no qual vivemos, com os reinos mineral, vegetal, animal e hominal, tendo o homem, humanidade, como coroa dessa criação, criado para exercer domínio, né? Domínio não enquanto o sentido negativo que se pensa hoje, mas para que ele pudesse governar. O homem como um grande
digamos, mordomo desse cosmo, para que por meio do homem Deus governasse a criação, Deus se manifestasse na criação e o homem pudesse então encher a terra da glória de Deus. Essa terra, com esses objetivos divinos, ela sofreu a queda. Tudo o que há dentro desse nosso cosmo sofreu a queda. Lógico, a partir do homem. É o homem que cai na sua consciência, é o homem que se afasta do Criador. Agora vejam, porque o homem foi criado para dominar, para governar, perfeito? Para administrar. Ele era como o maior na criação. Ele decaiu, logo tudo que está abaixo dele, sob o seu governo, decai juntamente com ele. É o que Paulo vai dizer em Romanos, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até os dias de hoje, não voluntariamente, não por responsabilidade dela, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a queda do homem coloca agora a terra sujeita à condição de degradação, à condição de corrupção. E por isso Paulo vai dizer que a natureza e toda a criação sabe que ela só será restaurada a sua condição quando o homem for manifestado como filho de Deus. Ou seja, o homem caiu, a criação sofre angústias e sofre corrupção. E agora a criação fala: poxa, mas olha a nossa condição. Os animais morrem, as plantas morrem, tudo se destrói, tudo passa. E a criação diz: poxa, mas nós só vamos poder nos livrar do cativeiro, da corrupção, quando o homem se manifestar como filho de Deus. Então a criação está gemendo e dizendo a nós homens: vocês precisam crescer, vocês precisam sair da menoridade, passarem para a maioridade, e vocês precisam se manifestar como filhos de Deus, voltar à posição de filho de Deus. Esse é o quadro. Então Deus olha esse quadro e diz: bem, eu preciso começar essa obra de salvação efetiva. Como é que eu vou começar essa obra? Como é que eu vou prosseguir nessa obra? Como eu vou concluir essa obra? E aí é onde nasce no coração de Deus a ideia de a minha eclésia. Nasce no coração de Deus. Deus fala: bem, eu vou começar por um grupo primeiro. Vou começar com as primícias, melhor, né? Vou começar com os primogênitos. Ou seja, eu vou chamar para mim um grupo de pessoas chamadas, eleitas, predestinadas, e eu vou começar a restaurar a criação a partir da minha eclésia. A eclésia não é aquela que tem a graça da salvação em detrimento ao mundo, que Deus vai tocar fogo. Para! Poxa, se a história acabar com Deus tocando fogo naquilo que Ele fez, é muita derrota. Que Ele começou, o pau quebrou para lá, para o outro lado, e Ele não conseguiu corrigir, tentou matar o filho dele, ou Ele próprio matou, sei lá o que aconteceu. E aí no final, faz o seguinte: não deu certo, toca fogo nisso aqui, e pega só meia dúzia e leva tudo para o céu. Para o céu! E toca fogo na terra. Não, faz sentido para você? Rapaz, o diabo ficaria rindo a eternidade todinha, pegando o fogo e dizendo: eu pego o fogo, mas também eu te derrotei. Ou não? Temos que pensar. Então Deus, na sua sabedoria, Deus que já é vencedor, Ele é a própria vitória, o Deus que tem o domínio de tudo, controle de tudo, soberano em tudo. Ele diz: eu vou começar a minha obra, começar a obra de redenção
pela igreja, e da igreja e pela igreja eu estenderia a redenção ao mundo todo, até chegarmos lá em Efésios capítulo 1, que diz que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, todas as coisas hão de convergir para Cristo. Então a igreja é o ponto inicial da obra de redenção. Mas o que isso significa necessariamente? Não adianta sair por aí dizendo, né? A igreja é o ponto inicial da obra de redenção de Cristo. Mas o que isso significa? Por que igreja? Por que congregar? Por que estar junto? Ora, porque o grande problema do homem é o pecado. E o pecado, enquanto o grande problema, o grande vilão da história humana, o pecado, ele se manifesta ele se traduz em uma palavra: divisão. Divisão. Tudo o que acontece no sentido de pecado é divisão, porque a divisão pressupõe um eu. Você chama a si mesmo de quê? Eu. E eu chamo a mim mesmo de quê? De eu. Ora, se tem dois eus, logo a divisão está instaurada. Sim ou não? Porque na verdade só deveria e só há de fato um único eu. É aquele que disse: antes que Abraão existisse, eu sou. O eu único e absoluto é aquele quando Moisés, lá no deserto do Sinai, na sarça ardente, perguntou: quando me perguntares o teu nome, o que eu direi? Qual o teu nome? Eu preciso falar de ti, mas eu tenho que saber quem você é, ué. E aí Deus responde: quando perguntarem pelo meu nome, diga que o eu sou foi quem te enviou. Deus é o eu. Perfeito? E eu sou o quê? Sou uma parte do todo. E esse eu que é Deus é o meu verdadeiro eu. Quando eu começar a conhecer a mim mesmo, chegando nas partes mais profundas da minha alma, da minha consciência, do meu ser, eu vou encontrar com o eu sou, que não sou eu, para que ninguém confunda achando que estou pregando que o homem é Deus. Não, não. Estou dizendo que o mais íntimo do ser humano é Deus. Não é você, é Deus. Razão porque, isso está tudo na Bíblia, tudo escrito. Razão porque Paulo, falando do Evangelho, ele diz: olha, logo já não vivo eu. Então ele disse: eu, que nós chamamos aqui pragmaticamente, está aqui anulado. Logo não vivo eu. Ah, você vive? Não, eu não vivo. Ah, mas você não vive, você está vivendo, eu estou vendo. Você fala, você anda, você caminha, você fala. Não sou eu. É Cristo quem vive em mim. Então isso que vocês, olhando para mim, chamam de eu, é Cristo. Paulo está dizendo isso. Eu falei: Paulo, mas isso é muito filosófico. Você vive, não vive? Ele falou assim: tudo bem, já que você está com a mente muito curta, eu vou melhorar. Logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, que é essa que você quer que eu fale, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É tudo Ele. Ou seja, Paulo encontrou a divindade como um tesouro escondido nesse campo que somos nós. E quando ele encontrou, ele vendeu tudo que tinha. Bem, mas a questão do eu é que só há um eu, portanto nós somos apenas partes de um todo. E o pecado, portanto, e qualquer forma de pecado, é sempre divisão. Divisão causada por inimizade. Então as guerras, todos os problemas da humanidade como um todo, das nações, dos reinos, dos impérios, dos partidos, das ideologias, das famílias, tudo é problema de divisão, tudo é problema de inimizade,
tudo é problema de egoísmo. Então Deus fala assim: eu vou resolver o problema. Como? Aí Deus fala: não há meio de resolver o problema da humanidade senão com um instrumento que mate o ego. Tem que ser um instrumento que aniquile esse ego pretensioso que se chama eu. Quem está entendendo? Um eu por usurpação. Vocês vão entender quando Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, e ele fala que Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação. Porque existe essa questão de nós querermos ser por usurpação. E lutamos e brigamos para nos estabelecer como tais. Então Deus fala: a única maneira de resolver o problema é por meio de um instrumento que aniquile esse pseudo-eu, este ego, é a cruz. Não há salvação fora da cruz. Não adianta. Qualquer evangelho que retire dele a cruz, ou qualquer pregação que tire do evangelho a cruz, deixa de ser evangelho. É um falso evangelho. Porque Deus decidiu que a redenção, Ele decidiu, não foi por capricho não. Eu vou escolher a cruz porque eu quero que... Não. É porque Ele escolhe a cruz porque é o único meio. Não há outro meio de redimir o homem senão tratando com o ego, destruindo o ego, matando o pecado. O pecado com P maiúsculo, esse pecado primordial, raiz de todos os pecados. Quem está entendendo? Ei, pessoal, vocês estão vivos? Vocês estão estupefatos ou estão voando? Ninguém falou nada, ou está voando ou está pasmo, né? Então Deus falou: não, é por meio da cruz. E agora o Cristo se faz homem como nós, e falou: eu vou conduzir esse homem à cruz. Mas veja que a cruz não é a cruz de madeira. A gente demora a entender isso. Mas a cruz é aniquilamento. Mas não é da carne física, porque quando falam da morte de Jesus, só lembram da carne física. Eles pensam no sangue físico. Aí falam: o sangue de Jesus tem poder. Eu penso: qual sangue que tem poder? O que é sangue que tem poder? Eu pergunto para a igreja: o sangue de Jesus tem poder? Tem ou não tem? Qual sangue? Qual? Porque o que foi derramado nem existe mais. Nem existe, porque foi derramado, caiu na terra, a terra absorveu, virou, acabou. Cadê o sangue de Cristo? Você também não pegou nem a gotinha? A Silvia uma vez, coitada bichinha, mas fez bem intencionada, pegou um óleo, falou: vou orar para Deus ungir o óleo. Ela orou assim, e Deus até ouviu, por graça, não atendendo o pedido literalmente, mas tá bom, minha filha, eu vou abençoar você, tá? Ela orou: Senhor, eis aqui este óleo, consagro-o a ti. Põe aqui neste óleo uma gota do teu sangue. Bonita, é uma oração bonita. Só que ela queria uma gota. E Deus não tem gota. Não é o sangue. O próprio Jesus falou: a carne para nada aproveita, falando da sua própria carne. João capítulo 6. Porque ele falou: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Os judeus falaram assim: comer sua carne? Tá louco? Porque os judeus pensavam em quê? Carne, sangue, sangue. Ele dizia outra coisa. Carne e sangue não é carne e sangue. Carne e sangue quer dizer a sua essência. O Cristo essência, o Cristo espírito, o Cristo verdade, que se encarna em todo aquele que nele crê. Aí, para poder corrigir os judeus, falou: não, para de bobagem, porque a carne para nada
Aproveita, logo quando falamos de cruz, não estamos falando de madeira, porque a cruz é aniquilação. Perfeito? De modo que a morte de Cristo, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo Cordeiro, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, olhem para mim. Hoje nós vamos até 5 da tarde, que é nosso limite hoje, tá? Hein? Eu não posso ir para a parte 3 não, olhem para mim. Deixa eu ir para frente. O Cordeiro de Deus, a Bíblia, na linguagem mais humana possível, mais próxima do homem possível, diz que ele morreu desde a fundação do mundo. O motivo é muito simples, né? Porque não tem como gerar fundação do mundo. Inclusive, peguem depois o grego bíblico, quem tiver acesso, curiosidade, dê uma olhadinha lá, a palavra fundação do mundo. A palavra fundação significa, sabe o quê? Concepção do mundo, gestação do mundo, dar à luz, trazer à luz. Ou seja, quando diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, o motivo é muito simples, é porque não tem como gerar sem morrer. Ninguém gera sem se dar. Não vamos entrar nos detalhes da sua experiência humana, mas você viu a existência como? Quando um homem se doou para uma mulher e a mulher se doou para um homem. Essa doação trouxe você. Algo do pai está em você, ele doou, está aí em você. Algo da mãe foi doado, está em você. Você é doação, você é fruto da doação. Por isso que amor é doação. E por isso que esse gerar é morrer, porque é dar algo de mim, tirar algo, é doar-se, é morrer. Então, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, porque para fundar o mundo, para gestar o mundo, ele se doa. O mundo não vem do nada, ele vem do próprio Deus. Deus se dando e Deus se doando como a essência, como a substância, como o lugar onde tudo existe. Quem está entendendo? Agora, logo, se Deus é por natureza amor, ele é por natureza o quê? Doação. Gente, vamos entender que eu vou chegar lá onde eu preciso chegar. Ele é doação, mas ele é doação desde quando? Desde a fundação do mundo? E antes da fundação do mundo ele não era doação? É doação. Logo, Deus e morte é igual a amor. Amor e morte é igual a Deus. Deus é morrer constante. Deus é amor constante. Deus é doação constante. Deus, ele só se dá, se dá, se dá, se dá, se dá. Mais nada. Deus é doação. Deus nunca pede nada, ele só se dá. Só que na experiência humana e na história, esse Deus tem que se manifestar, não tem? E como foi que ele se manifestou? Deus amou o mundo, que deu de novo aí o seu filho amado, seu filho unigênito. Então ele dá o seu filho vem, entra na história. E quando o filho, que é Deus, entra na história, para entrar na história, ele tem que se reduzir. Sim ou não? E se ele vai se reduzir, ele tem que se diminuir, se estreitar, se ajustar. Porque a criação é pequena, Deus é eterno. Para ele entrar na criação, tem que se fazer criação, e isso vai requerer dele abrir mão de si para sair da glória e entrar no anonimato da criação. Aquele que é o Logos se faz homem. Paulo vai dizer que ele se esvaziou, o que vai chamar de kenosis.
esse esvaziamento, porque sendo passado pelo papel de não ser, é morrer. E a morte de Jesus, enquanto manifestação pública e histórica da morte eterna, não começa na cruz do Calvário, começa na encarnação. Se faz homem, menino, para quê? Para chegar no apogeu da morte manifestada, para chegar no ápice da manifestação. Nada pode manifestar mais o morrer de Deus, nada pode manifestar mais o amor de Deus, a entrega de Deus, a doação de Deus, o perdão de Deus, a reconciliação de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Nada pode representar mais do que o símbolo do Jesus crucificado no Calvário. E aquela cambada de gente sem futuro cuspindo nele. Não faz sentido. Não faz sentido. Imagine que ele passou uma noite inteira, enquanto todo mundo dormia, sendo levado por uns soldados da casa de um sem futuro para a casa de outro sem futuro. Para quê? Leva para Caifás, agora leva para Anás, agora leva para Pilatos, vai levando para quê? Para que cada um desses homens sem futuro julgassem o Senhor da glória. Faz sentido para vocês? Julgar. Mas a questão não está aí no julgar, que já é terrível. A questão é como que esse que é Deus se submete, sendo levado para cá, é julgado, levado para lá. Ou seja, sendo Deus, não julga ser. Isso é redenção, isso é cruz. E essa cruz e esse morrer, essa quenose se manifesta ao máximo quando ele está crucificado. Vocês estão pensando que eu mudei o assunto, né? Não, falando de eclésia. A questão é que agora essa cruz se torna o ponto de encontro de todos os homens. Efésios capítulo 2. Os que estavam perto. Quem que estava perto? Não é perto no sentido geográfico. Os que estavam perto são os judeus. Por que é dito que estavam perto? Ora, estavam perto porque no âmbito da revelação da redenção para o homem, os judeus foram aqueles que receberam maior informação que os gentios. Estavam perto, estavam mais próximos, porque já tinham ouvido, recebido a lei, os profetas. E também reuniu na cruz os que estavam o quê? Longe. Então quem é alvo da redenção? Os que estão perto e os que estão longe. Guarda essa frase. Você está perto ou está longe? Você está perto? Você pode ser representado pelos que estão perto ou pelos que estão longe. Eu nasci no cristianismo. Eu estou perto ou longe? Eu estou mais perto ou mais longe do que quem nasceu noutra religião, que a despeito de qualquer revelação que possam ter recebido, não tem a orientação do Cristo histórico. Isso é o significado. Então estou perto. Sim ou não? E eu nasci num país cristianizado. Estou perto ou estou longe? Estou mais perto. Eu nasci numa família cristã, mais perto ou mais longe? Então é para mim a salvação. Eu posso ir à cruz, porque eu estou perto. Mas os que estão longe também podem, porque na cruz se reúnem os que estão perto e os que estão longe. A cruz aproxima os povos, mas não somente aproxima, preste atenção. A cruz não somente aproxima, não somente reúne. Efésios capítulo 2, versículo, salvo engano, 16. Se não for 16, é o 15 ou é o 17, está ali do lado.
é dito que na cruz, todos os homens que da cruz se aproximam são feitos um só corpo com Deus. Não é com a igreja, é com Deus. Um corpo com Deus. Vocês têm ideia do que significa isso? Um só corpo com Deus quer dizer as partes voltaram à unidade. Por isso que é dito que, em Efésios capítulo 2, que Deus em Cristo, por meio da cruz, derrubou a parede da separação. E Ele desfez a inimizade. O que é cruz? O que é evangelho? É reconciliação. São corações reconciliados. São corações que agora aprenderam a amar, a perdoar, a suportar, a conviver a despeito das fraquezas. Nós entendemos que nós não somos a verdade, não somos os donos da verdade, nós somos apenas partes, e o outro é parte, e eu não posso estar no todo, sendo um com o todo, se a outra parte também não está. E o que nós queremos fazer? Excluir as partes, porque só faz parte do todo uma parte, que é a minha parte, que é a minha igreja, que é a minha família, que são os meus amigos, e o restante eu quero jogar fora. Como é que você quer fazer parte do todo, reconstruir o todo, buscar a reconciliação cósmica, universal, quando tudo convergir para Cristo, nos céus, na terra, debaixo da terra, se você está deixando parte de fora? Aí não é todo, a parte foi embora, tem que ser todos reunidos. Então, a obra de redenção é nos conduzir à cruz. Entenda, a cruz não é o dogma da cruz, mas é a realidade da cruz, é a verdade da cruz, é a mensagem da cruz. Ou seja, Deus começa a sua obra de redenção buscando um grupo de chamados, e diz assim: vocês agora vão ser eclésia, ou melhor, vocês estão qualificados para ser eclésia. E sendo eclésia, vocês vão conviver num ambiente comum, porque é comunidade, porque é assembleia, é congregação. E neste ambiente estarão ali os chamados, por enquanto somente os chamados, e agora esses chamados são das mais diversas categorias e dificuldades, e inclinações e problemas possíveis. Aí eu olho para o irmão Zi, aí eu falo: Senhor, mas eu vou ter que conviver com ele? E aí ele olha para mim e fala: mas Senhor, esse aí vai ser o pastor daqui, que vai ficar aí conduzindo, pregando, falando? É ele. E eu vou ter que ficar? Mas onde é que está o segredo? É que somente na eclésia, só na eclésia, em nenhum outro lugar, você é chamado a praticar o amor em todas as suas manifestações, voluntariamente, gratuitamente, sem ganhar absolutamente nada, sem coerção, sem condenação. Se você perdoa, é porque você quer perdoar. Se você estende a mão, é porque você quer estender. Por isso que as mensagens da eclésia são sempre rogos, nunca ordem. Faça isso, isso. Não, se você não vier, eu vou te cortar do livro da igreja. Não tem essa situação em algum lugar? Isso não é eclésia. Não. A eclésia é Zi. Ele viu que estavam precisando de alguém para colaborar. O Zi tinha como colaborar. O Zi vinha de uma história de cansaço, de tanto ser explorado. E ele pensou: vou chegar aqui, eu não quero saber dessa, né? Quero ficar sentado ali de boa,
vou quando eu quero, não quero, não vou, eu estou cansado do sistema. Aí ele vem, aí ele olha, aí um dia não tem contrabaixo, aí porque não tem contrabaixo, não tem bateria, e aí ele fica sendo constrangido, ninguém obrigou, ninguém forçou, ninguém ameaçou, ninguém tal. Aí um dia a Andresa, que é a sobrinha, você podia colaborar. Falou, rapaz, sabia que eu já estava com uma coisa dentro de mim, já me chamando? Aí ele veio voluntariamente, sem constrangimento, sem ameaça. Ele agora está aprendendo a se doar, não por causa de outro, não por causa do pastor, mas é porque ele está aprendendo a se doar. Porque quando ele aprende a se doar, ele aprende a morrer, ele aprende a amar. E não pense que é fácil esse grupo de louvor, porque tem problemas. Como é que eu vou cantar com a irmã Natália? Não faz sentido para mim. Então não vou cantar. Natália canta, eu não canto. Aí eu pergunto para vocês, isso é eclésia? Isso é cruz? Isso é o quê? Natália canta, eu não canto. Pronto, fechou. Sabe uma coisa? Eu vou me embora dessa igreja. Vou me embora. Não dá. Eu quero uma igreja que seja caprichosa segundo os meus caprichos. Aí vai embora. Alexandre, você vai fazer o que para poder melhorar isso aí? Nada. Vamos continuar assim, livres, aprendendo. Se você perdoar, perdoa. Se não... e não dá nada. Eu falei, não, aqui não, depois eu não sei. Lá na frente, né, com Deus é outra coisa. Aqui é o ambiente da voluntariedade, da generosidade, do amor, da graça, do perdão. É esse ambiente que é chamado de eclésia, porque aqui você se doa se quiser. No seu trabalho não, seu patrão te humilha e você fica humilhado e você fica calado e faz o gosto dele, mas a sua vontade era não fazer, lógico. Mas você não pode não fazer, porque senão você vai perder o salário. E aqui, se você não fazer, não perdi nada, dane-se, vou para outra igreja onde me valorize, né? Então igreja é o seguinte, está tudo certo por enquanto, é isso aí. Então a ideia de igreja é Deus começar a tratar a cruz, nos tratando neste ambiente, nessa ambiência. Quem está entendendo? Aí você fala assim, então tá bom, então nós estamos legal, mas e o restante? A igreja, portanto, é esse começo. Só que a cruz é maior do que a igreja. A cruz é maior do que o mundo. A cruz é eterna. Ela transcende o tempo e transcende o espaço. Porque Deus é eterno, e a cruz é o morrer de Deus, é o amor de Deus, é o doar-se de Deus, é isso aí. Então, começando pela igreja, Deus quer alcançar o mundo. Agora, aqui nasce um problema. Aqui nasce um problema. Não bastasse o problema que nós criamos agora, entendendo o que é a igreja, que agora você vai olhar diferente. Agora, não é só vir. Tem gente que fala assim, eu vou chegar lá quando já tiver começado o culto, eu não falo com ninguém, e quando for cantar o hino final, eu já saio para não falar com ninguém. Fica em casa, internet, ninguém diante, vai que lá, coloca um fonezinho de bermuda, samba canção, tomando um suco, um refrigerante, qualquer coisa, um danoninho. Agora, vim para cá, você vai lidar com essas pessoas aí, tristes. Mas isso é um problema. Mas Deus, a partir da igreja, quer alcançar o mundo. E agora nasce um problema. Um problema conceitual e um problema orgânico. E aí eu começaria essa mensagem dizendo assim: se você pudesse voltar no tempo de Jesus, se você pudesse voltar,
Primeira pergunta: você se interessaria por ele? Ou ele seria só alguém passando e você de longe vendo? Tá tudo certo, não quero conversa com ele. Se você pudesse voltar, digamos, e você está lá e Jesus passava do outro lado com os discípulos, você teria interesse por ele? Eu vou lá ouvir o que ele tem para dizer. Primeira pergunta é se você teria interesse. Pergunta de número 2: aproximando-se dele, digamos que ele falasse para você assim: ô Adriano, você tem o direito, ou você tem a graça de poder me fazer algumas perguntas. Você querer me fazer? Que pergunta você faria para Jesus? Alguém já pensou nisso? Acho que não, né? Se você pudesse voltar no tempo, estar com Jesus, e ele te desse essa graça, essa honra, que pergunta você faria para ele? Bem, colocando essa questão, o fato é que nós não temos como voltar, né? É bobagem. Estamos falando bobagem, porque não tem como. Mas não tem como voltar, mas eu tenho umas perguntas para fazer para ele aqui. Então bora perguntar alguma coisa para ele? Vamos lá? Quem quer acompanhar a pergunta? E quem quer ouvir a resposta dele? Então aguenta aí. Abre sua Bíblia em Lucas Evangelho, capítulo 10, versículo a partir do 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bem, ignorando aqui, deixando de lado o fato de que ele queria colocar Jesus à prova, eu me interesso só pela pergunta dele, porque é uma pergunta sensacional. Poxa, eu tenho a chance de falar com Jesus, vou perguntar o quê? Perguntar: Senhor, é o seguinte, o que eu devo fazer? Olha que pergunta boa. O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu podia parar de pregar aqui, estou com vontade, parar aqui, não seguir adiante, só para a gente ir para casa pensando: o que farei? Agora, por que eu perguntei que se você voltasse no tempo, primeiramente você teria interesse por ele? É porque talvez a pergunta não faz nenhum sentido para você, porque você não tem nenhum interesse por ele, nem pela vida eterna que ele te oferece, né? Eu acho isso uma baita de uma pergunta. Jesus, é tanta confusão, são tantos juízos, são tantos mandamentos, são tantas leis, são tantas doutrinas, são tantas denominações, são tantos usos e costumes, tem tantos fariseus sempre apontando, sempre acusando, sempre exigindo, sempre arrancando da gente, explorando, é tanta coisa. Eu queria saber do Senhor uma coisa somente, Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, seja simples comigo, seja direto, não precisa fazer teologia para responder a essa pergunta, nem escrever 13 epístolas para responder. É Jesus, é a palavra viva e encarnada, ela vai dizer o que você deve fazer. Primeira pergunta, pergunta fundamental: não existe pergunta melhor, mais importante do que esta. Por quê? Porque diz diretamente acerca do nosso problema. E aí eu faço o que, Vera? Existem uns mantras. Você vai aprender uns mantras, aí você vai ficar acordado de manhã cedo e vai praticar mantra na cama. Não é é Aí quanto mais você faz isso, mais você se prepara para a vida eterna.
Aí a Vera fica lá. Aí ela fala, mas aqui em casa é muito ruim, aqui na minha cama, eu tenho que ir para o mato, para uma cachoeira. Aí vai lá, aquele sonzinho de cachoeira caindo. Será que é isso, velho? Por que eu estou perguntando isso? Porque perguntaram para Jesus, e Jesus vai dar a resposta. O que eu devo fazer? Olha, você tem que separar o dízimo do seu salário bruto. Entenda que quando você recebe o seu pagamento, tem um desconto, não tem? Aquele desconto está descontando de onde? Não, quem é bruto? Aqueles descontos foram retirados de onde? Do salário. De quem é o salário? Então, quando você recebe, você já pagou umas contas. Logo, o dízimo é do bruto, é do todo. Porque você não recebe só o líquido. O líquido você recebeu porque você já pagou algumas coisas. Logo, o dízimo é do bruto. Quem está entendendo? Você quer pagar o dízimo? É do bruto. Sem esquecer das ofertas, né, irmãos? As ofertas é outra coisa. Minha mãe dizia, quando eu era criança, as ofertas alçadas. E eu não sabia que era oferta alçada. Aí com o tempo, estudando, as ofertas alçadas, tal. E eu vi inclusive essa semana os pastores debatendo sobre dízimo e oferta. E um falou assim, olha, você é a favor do dízimo? Ele, não, só das ofertas. E você? Não, dízimos e ofertas. Aí o só da oferta, não, aí o só do dízimo e oferta deu uma sacada, sem futuro, mas deu uma sacada. Ele falou assim, aí você tirou as ofertas de onde? Porque no mesmo lugar que manda das ofertas, manda dar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é? Enfim, não vou lembrar o texto todo, mas eu falo dos dízimos. Não, e que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então quem é a favor da oferta e não é do dízimo, você está pegando só a metade do versículo, tem que pegar tudo. Sacada, ignorância. Eu diria, essa oferta aqui que está falando aqui, irmão, não é essa que está falando aí não. A que Paulo recolhe lá no Novo Testamento não é essa aqui. Lá é dinheiro para ajudar os pobres. Aqui é o animalzinho. A oferta é a oferta pelo pecado. Tem nada a ver com a oferta que Paulo recolhe das igrejas lá. Nada a ver. Mas para vocês terem uma ideia do que acontece. Mas e aí? Dando o dízimo e as ofertas garante a salvação? O que fazer para ser salvo? É a pergunta. Batizar nas águas, em água corrente, fazer parte de uma assembleia meramente mero ajuntamento, cada um vai quando quer, vai porque quer, e fala com quem quer, ignora o outro, dane-se, eu já fui lá, já fui para a missa hoje. Para. A pergunta é: o que eu devo fazer? Pode chamar Calvino, Armínio, Albino, quem vocês quiserem chamar. Eu não quero saber do que inventaram depois de Cristo. Eu quero saber o que Cristo vai responder. E se eu falar dele tem validade. E se eu falar dele é suficiente. E qualquer coisa depois dele, nós vamos usar o próprio Cristo como medida. Ponto. Não se esqueçam que uma coisa é a verdade em Cristo. Outra coisa, que é a segunda coisa, é a Bíblia. Outra coisa, a terceira, é o que fizeram com a Bíblia. Josa, tá difícil, viu? Porque uma coisa é a palavra, que é Cristo, ponto. Ele é a palavra e encerrou. Outra coisa é a Bíblia. A Bíblia fala da palavra. Ela própria não é a palavra, ela é a Bíblia. É um conjunto de livros que alguém organizou, selecionou. Esse eu quero, esse eu não quero, esse é bom, esse é ruim, esse é canônico, esse não é canônico. Aí no final deu 66 ou 72.
Então deu 72, depois voltou para 66, e tem gente que está tirando, eu só tenho uns 4, 5, cada um tira o tanto que quer, é Bíblia. Agora, o pior é o terceiro, é o que fizeram com a Bíblia, é a teologia, as costuras que vão fazendo com os textos, as combinações, as teologias, os raciocínios, para produzir um Frankenstein de versículos. Vocês sabem que o camarada que inventou o Frankenstein, no caso, aquele monstro, era um cara da ciência. Ele falou assim: eu vou pegar aqui e vou fazer. O que resultou? Resultou num monstro, sim ou não? Então, a teologia é mais ou menos isso. Você vai manipulando ali os textos bíblicos, vão fazer arranjos e raciocínios, aí vão surgindo as linhas teológicas, calvinista, arminiano, aí vai inventando, aí cada um tem uma visão diferente, uma interpretação diferente. E por que tem interpretação diferente? Porque as costuras são diferentes, a ordem são diferentes, as ordens, os raciocínios são diferentes, porque para eu gerar um raciocínio, eu tenho que combinar esse com aquele versículo, porque se eu combinar com aquele outro, não dá o mesmo raciocínio. Então cada um cria o seu próprio raciocínio, na medida em que consegue. Então, o que fizeram com a Bíblia, eu não dou conta. Então eu quero saber de Jesus o seguinte: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Amém?